Voltamos com o programa Nossa Vida, Nossa História, conversando hoje com o Dr. João Pereira Neto. Dr. Pereira, uma coisa importante, a sua atividade profissional é a advocacia, né? É importante nesse nosso bate-papo aqui, com relação à sua formação acadêmica, a sua formação jurídica, né? O senhor é advogado oriundo da UPF, né? UPF. Bacharel em Direito oriundo da UPF. Como é que ocorreu? Em que ano que o senhor foi estudar em Passo Fundo? Bom, em 1950, eu já ressaltei ao nosso apresentador, Dr. João Vicente, que eu vim do interior para a cidade, morar com a pessoa que eu já declinei o nome. Sim. E frequentar o ginásio Duque de Caxias. E aqui cursei durante 6 anos, de 50 a 56, o ginásio Duque de Caxias. Aquele tempo era, doutor João Vicente, o ginásio. Certo. Ginásio, com oitava série, com a duração de 8 anos, do primeiro até. Certo. E depois dali partia, com a conclusão do ginásio, partia para os cursos que queria fazer. A maioria arrumava para os grandes centros e cursava o curso científico. Sim. Outros que gostavam mais das letras e mais voltada para o direito futuro, gostavam do clássico. E colégio famoso no clássico, o curso clássico, era o Colégio Rosário de Porto Alegre. Então a maioria que podia arrumou para Porto Alegre, então logo a conclusão. Nós, eu e outros colegas, fomos convocados para prestar serviço militar, em 1957. Certo. O clássico que hoje seria o ensino médio, né? O ensino médio. Segundo grau, exatamente. Hoje é o termo geral, né? Isso, ensino médio. Isso. Aí serviço militar, né? Aqui depois fui convocado para prestar serviço militar em 1957, no batalhão rodoviário de Vacaria, que era realmente uma grande unidade militar que tinha no sul do país, se não a maior, porque ela era também incumbida de prestar serviço na rodovia que ligava lá de Vacaria, daqui pela fronteira para conectar com a Argentina. Sim. É a BR-285, BR-285, né? Que foi aberta por esse batalhão, né? Então nós prestamos serviço no batalhão rodoviário de Vacaria. Eu e tantos outros amigos e colegas. Eu estou bem lembrado do ex-deputado Jarbas Lima, que não só foi meu colega aqui no ginásio Duque de Caxias de Lagoa Vermelha, como também lá posteriormente no Exército. Certo. Né? O serviço militar. Aí, concluída a tarefa militar, a convocação, em 1958 eu, particularmente, rumei para Porto Alegre, onde fui fazer o curso de contabilidade, que também era considerado ensino médio, na época, segundo grau, né? Sim. Curso que eu depois ingressei na Faculdade de Direito. O que aconteceu, doutor João Vicente, é que a Universidade de Passo Fundo, a Faculdade de Direito de Passo Fundo, na época era o curso de Direito, conseguiu uma autorização do MEC para abrir 200 vagas para o curso de Direito. Então o vestibular foi para 200 vagas. Então houve uma revoada, que o amigo não pode imaginar, uma revoada de pessoas de Lages, da fronteira, de Porto Alegre. E até o jornalista Cândido Norberto veio fazer vestibular em Passo Fundo e depois cursava 1 ano, 2 anos e conseguia transferir para a sua terra, para a sua origem, certo, né? Uhum. Então, a Faculdade de Direito nós começamos em 1960, seria a 4ª turma. Já tinha formado 3, mas essa era uma turma grande. Não era obrigatória a frequência. Normalmente, nos fins de meses, é que nós ficávamos uma semana em Passo Fundo com os professores, uma semana por mês. Uhum. Aí prestava as provas normais, né? Se submetia às provas normais e depois vinham os exames. Tá? Então começamos em 60
junto com essa pessoa que eu falei e outros daqui de Lagoa Vermelha e da região. E nós saímos da faculdade em 1964, formados. Sim. A nossa colação de grau foi em 6 de março de 65. 65. Portanto, agora, em 6 de março de 2015, nós estamos comemorando e festejando os 50 anos de formatura pela UPF. Certo. Mas nesse período, enquanto o senhor frequentava o curso de Direito na UPF, o senhor trabalhou aqui também em Lagoa Vermelha, daí já trabalhando aqui na Prefeitura Municipal. O senhor foi secretário do município inicialmente. Eu sempre fui, doutor João Vicente Barreto, quando estive em Porto Alegre, estava no auge o nosso governador, saudoso governador da época, Leonel Brizola. Então eu sempre me filiei à Mocidade Trabalhista em Porto Alegre e fiquei vinculado a ela em Passo Fundo, quando vim para a faculdade, onde eu trabalhei também. Sim. Trabalhei 1 ano em Passo Fundo, por sinal, né, hoje é essa potência. Gerdau, na época, era a fábrica de pregos Hugo Gerdau. Trabalhei 1 ano. E aí o doutor Raul Zé de Campos, prefeito da Lagoa Vermelha da época, eleito pelo PTB, trabalhista, histórico, aí me convidou para vir para a Lagoa Vermelha para assumir 2 secretarias, Secretaria da Fazenda e da Administração. Certo. E aí permaneci com ele durante 2 anos e meio, até 1963, quando concluiu o mandato dele. Em 63 eu fui candidato a vereador, um dos mais votados do município. Percorri todo esse município em busca de votos. Saí muitas vezes daqui, lá em Barracão, para buscar, tentar conquistar alguns votos, do outro lado de Ibiraera, da Rocha e tal. Então era uma campanha muito difícil, mas me elegi muito bem. Certo. E aí então, eu exerci o mandato de vereador, fui presidente da Câmara, tive certo período na prefeitura, substituindo o vice-prefeito, que declinou, que era o Dr. Rubens Augusto Mude, declinou da sua convocação para que eu assumisse como prefeito. Fiquei 1 mês, 2 meses como prefeito e sempre vinculado à advocacia. Isso. A tribuna do júri, onde atuamos muitas vezes e éramos apaixonados e até hoje somos por ela. Sim. Então, era um lugar muito bom, era uma época muito boa para a advocacia, porque existiam, não só pela quantidade de advogados, e poucos advogados, mas brilhantes e brilhantes também, os promotores. O senhor me relatava que o senhor começou militando na advocacia como estagiário, né? Estagiário. Isso. Naquela época, doutor João Vicente, existia a figura do estagiário. Não, existe até hoje, mas... não era bem o estagiário, era advogado solicitador. Sim. Que poderia abrir a sua porta do seu escritório desde que tivesse um outro titular. Certo. Então nós era advogado solicitador, que espécie de estagiário. Né? Mas podia advogar, podia fazer audiência junto, sempre com um já formado, titular. O senhor também, como advogado, foi presidente da OAB, né? Como é que é um pouco da história da OAB em Lagoa Vermelha? Que é a OAB uma foi instituição fundada, importante, né? muito oportuna a pergunta. A OAB foi fundada nesse período, em 1962, pelo Dr. César Moliter, Dr. Olavo Augusto Mujo, foram os pioneiros da fundação. E depois o nosso grande e bravo presidente foi o Dr. Érico Lourenço Lima, e a quem não deu uma oxigenação na ordem, porque ele era realmente um advogado brilhante e muito entusiasta. E era um apaixonado pela ordem dos advogados, né? E comparecia às reuniões em Porto Alegre, por conta dele, viajava de ônibus e trazia novidades para nós da classe aqui. Para os colegas, né? E eu fui eleito em 1980, presidente da associação local. E nesse momento, eu também inaugurei uma foto do nosso líder maior, que na época, que era o Dr. Érico Lourenço Lima. Eu coloquei a foto dele na sala do advogado com um símbolo
de honestidade e resistência às investidas dos militares da época, nós estávamos no regime revolucionário, né? E aí ficamos advogando todo esse período até hoje. Certo. Mas um outro quesito importante na sua, enfim, que faz parte da sua história, mas que também é um pouco da história de Lagoa Vermelha, é a questão da sua família, a sua família mesmo em si, né? O senhor casou, a sua esposa é a dona Ivane. Ivane é Ivane Kramer, né? Kramer, Isso. descendente da família Kramer de Esmeralda. Os antepassados, os ancestrais vieram da Alemanha. Sim, sim. São de origem alemã. De origem alemã. E se fixaram os primeiros na região de Bom Jesus. E depois foram se espalhando por Vacaria e Esmeralda. E alguns optaram por residir em Lagoa Vermelha. Foi o caso da família dela. A avó, a mãe. Sim. E outros, a maioria, eu diria que a quase unanimidade, optou por Vacaria. E Caxias. Era aquele cordão umbilical de Esmeralda com Vacaria. Esmeralda com Vacaria. Claro, né? claro. Raramente uma ligação maior com Vacaria. E os senhores têm 3 filhos, né? O Luiz Fernando, doutor Luiz Fernando, que é advogado, professor da UPF, a Karen Cristina e a Thaís Helena. O Fernando é professor universitário e advogado criminalista em Passo Fundo. Certo. Exerce a sua profissão também, junto com o magistério. A Karen Cristina é apenas professora, mestre de Direito Civil, pela Unicinos e professora da Universidade, da Faculdade da Uniriter. Da Uniriter. Com dedicação exclusiva. E a Thaís Helena é funcionária federal, concursada do TRT, Tribunal Regional do Trabalho, onde assessora um desembargador que é chefe de turma, inclusive elabora os seus acordos e pareceres junto com essa pessoa, está num cargo muito importante no tribunal. O senhor me relatava anteriormente ali a questão da sua vinda para Lagoa Vermelha. Eu acho que a gente tem que voltar um pouco nesse tema, porque como era a cidade nesse período, né? Como era a vida das pessoas aqui na cidade, as atividades sociais, culturais nos anos 50? Era muito ativa, Aqui tinha o Clube Comercial, que já naquela época estava em atividade. Onde está hoje. Antes esteve na quadra mais abaixo, que é uma casa que pertence à sucessão do senhor Antônio Kramer. Sim. Ali era o Clube Comercial. Depois adquiriram aquele terreno na esquina e na praça principal e foi construído. Existia o Clube Lagoense, e era uma fábula, né? Muito forte, muita participação, e tinha um grande líder fundador que se chamou, de saudosa memória, o senhor Francisco Argento. Exatamente. Fundou o Clube Lagoense e manteve, aí construíram o Clube Lagoense, funcionava onde está hoje o meu supermercado Zafari. Clube Lagoense. Posteriormente, adquiriram este prédio da esquina, aqui, onde está o Lagoense hoje, da empresa, a Manteia e Bombassaro, que tinha uma grande loja, aqui, essas lojas muito comuns naquela época, a loja de secos e molhados, tinha diversas aqui, principalmente na Afonso Pena. Na Afonso Pena tinha 7 ou 8 lojas dessas, os Lousão, os Comirã, o Sanson, os Lenze. A Casa Verde, né? O Lenze, a Casa Verde, aqui, e outros tantos. E antes desse, me contaram, que eu não cheguei a conhecer, que o maior comerciante da Lagoa Vermelha foi o Miguel Jaconaco. Pai do doutor Abelardo Naco, que foi prefeito da Lagoa Vermelha. Cuja a loja fica, enfim, o prédio
do seu estabelecimento comercial ficava onde hoje está o Banco do Brasil, né? Mas seria mais para baixo. Mais para baixo. Ali é do... está o escritório do Dr. Sertúlio Cervelli. Sim. Aham. Eu não cheguei a conhecer. Que o Miguel Jacó é filho do Jacó Náculo, né? Que era o pai dele que tinha... O Abelardo. Abelardo era filho do Miguel Jacó. Sim. Miguel Jacó, então, tinha diversas filhas, 3, 4 filhas e outros 3 filhos. Certo. Doutor Abelardo, advogado, doutor Círio Náculo, médico, e doutor Arabi Náculo, cirurgião dentista. Sim. Meus 3 filhos que se destacaram muito, inclusive na política, né? Uhum. O doutor Abelardo foi prefeito nomeado por um período, para um mandato tampão. Nomeado por quem? Para suceder o coronel Libório Pimentel, por volta de 1944, 45. Sim. Fim da Segunda Guerra Mundial. Isso. Aí nós tivemos também a Constituinte no Brasil, foi né? candidato a prefeito. Aí renunciou o cargo de prefeito para ser candidato. Uhum. E foi eleito. E fez uma administração muito importante, muito progressista, apesar da extensão territorial do município de Lagoa Vermelha. E depois foi eleito deputado, também foi conselheiro do Tribunal de Contas, procurador do Tribunal de Contas, onde se aposentou. Morreu prematuramente, 47 anos. Nós tínhamos também na cidade, tínhamos o cinema, né? O Café Guaracá e o cinema, né? Que eram dois pontos importantes. Dos irmãos Cunha, né? Dos irmãos Cunha. Que Diógenes Cunha, os irmãos Cunha vieram, a dona Dileta Cunha, sim, era enfermeira, mas vieram do Rio de Janeiro, os irmãos Cunha. Aham. Não sei até hoje as razões por que escolheram Lagoa Vermelha. E aqui se fixaram, montaram o cinema, primeiro com o cinema Guaracá. Sim. E depois, também, além do cinema, abriram uma casa comercial, né? Sim. Que hoje estão as lojas Volpato. Certo. Uhum. A cidade, que o meu jovem apresentador queria saber, a cidade é a cidade que não tinha calçamento, não tendo calçamento já se pode ver, não havia água encanada. Uhum. É um período a difícil, energia né? era muito incipiente, né? Ainda da usina, né? O tempo da usina do posto aí, né? Do posto, exatamente. Do posto. Doutor Pereira, nós vamos chamar um intervalo. Fiquem conosco. Voltamos daqui a pouquinho com o programa Nossa Vida, Nossa História.